Quer aprender a fazer esse lindo macarrão de uma maneira muito fácil e prática? Macarrão é um doce que agrega muito valor na sua confeitaria. Ele é um doce que é barato para ser feito. O ingrediente mais caro que tem nele é a farinha de amêndoas e você consegue vender ele por um valor alto pelo fato de ter poucas pessoas que fazem o macarrão e pela dificuldade em fazer. Então, se você quer aprender a fazer, hoje eu trouxe para vocês uma aula básica de como preparar esse lindo macarrão. E quando liberar a minha área de membros, eu vou dar uma aula bem completa para vocês. Então, fiquem atentos aqui no canal, que assim que liberar essa área de membros, eu vou trazer para vocês uma aula completa de macarrões. Essa aula de hoje é totalmente gratuita para todo mundo que acessar o meu canal. Então, eu só peço que vocês curtam esse vídeo, comentem e, se puder, também compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder nada. Vamos precisar de 125 gramas de farinha de amêndoas de boa qualidade, 125 gramas de açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, 100 gramas de clara e 150 gramas de açúcar refinado. Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita. A diferença do açúcar impalpável e do açúcar de confeiteiro é que o impalpável ele tem amido e ele vai deixar a casquinha do macarrão mais crocante. Eu sempre usei o impalpável e agora eu tô fazendo sempre teste com o de confeiteiro e ele também tá ficando bem bacana. Só que o impalpável, quando o tempo tá muito úmido, ele é melhor porque ele vai dar mais uma secadinha na casquinha. Agora eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar de material para fazer o macarrão. O importante é que esteja tudo higienizado e bem seco. O macarrão ele não pode ter contato nem com a umidade e nem com gordura. Então aqui eu tenho um bowl e uma espátula que eu vou utilizar para fazer a macarronagem. A minha batedeira que eu vou utilizar para fazer o merengue. E eu tenho os meus tapetes de silicone. Eu uso esse, ele fica um pouquinho menor. Ele já tem a barreirinha, ele não deixa o macarrão ele espalhar muito. E também tenho esse, que quem já tem mais prática pode utilizar ele, que ele você vai só pingar e você tem que pingar a quantidade certinha para que os macarrões fiquem sempre do mesmo tamanho. Lembrando que os tapetes e todos os utensílios estão higienizados e eu passei um paninho com álcool para tirar qualquer tipo de impureza que tiver nele. Se você quer fazer o macarrão e não possui os tapetes, você pode utilizar o papel manteiga, porém você tem que tomar cuidado na hora do forno, se a ventoinha do seu forno estiver ligada, de não voar e não estragar o seu macarrão. Mas não é muito aconselhável. Então, se você está numa fase de testar e não quer gastar com produtos, você pode utilizar o papel manteiga. Mas se você quiser comprar, eu vou deixar o link para vocês, não é caro. E esse tapete, por exemplo, você pode usar para macarrão e para outras coisas que você quiser fazer aí na sua confeitaria. Eu vou deixar meu link de afiliada aqui na descrição do vídeo. Você não paga nada a mais por isso e você me ajuda a dar continuidade aqui nos vídeos do canal. O primeiro passo para fazer o macarrão é a gente fazer o merengue. Aqui eu vou utilizar o merengue suíço. Então, eu vou usar o meu bol da batedeira, vou colocar as claras e o açúcar refinado. Dá uma misturadinha e agora a gente vai levar em banho-maria. E se você tiver um termômetro, você vai acompanhando até chegar nos 60, 65 no máximo. Agora, se você não tem o termômetro, você faz aquele teste de pegar um pouquinho. E se você ainda sentiu o açúcar, ele ainda não tá bom. Agora a gente vai bater na batedeira o merengue para até chegar em picos firmes. E a gente vai bater na velocidade média. A gente não coloca nem velocidade baixa e nem velocidade muito alta. E aqui o bol, ele tá bem quente. A hora que a gente sentir que ele já tá bem frio, já tá quase na hora de desligar a batedeira. Eu já vou adicionar o corante aqui na hora que eu estiver fazendo o merengue. Então aqui eu vou usar o laranja, você usa a cor que você quiser. O problema de colocar o corante depois é que você pode perder o ponto do macarrão. Então, aqui você já bate o merengue no ponto certinho, já colorido.
Lembrando que essa aula é uma aula básica de macarrão e quando liberar a nossa área de membros, eu vou trazer uma aula completa para vocês de macarrão. Então, se você tem alguma dúvida sobre a macarronagem, sobre como pingar o macarrão, sobre tudo do macarrão, já anota aí e quando você estiver na nossa área de membros, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Quem sabe a gente consegue fazer uma live para tirar dúvida de todo mundo. Ó, o bol da batedeira já tá frio. Agora a gente vai ver se já chegou no ponto que a gente precisa. Ó, esse é o ponto correto. Tá firme. Então, a gente já pode começar a fazer a macarronagem. Presta bastante atenção nessa parte. Então, agora a gente vai começar a parte mais importante da receita, que é a macarronagem. Então, aqui a gente tem que fazer com bastante calma. Eu vou usar o próprio bol da batedeira. Aqui já tem a minha farinha misturada com açúcar de confeiteiro. Lembrando que a gente precisa peneirar para a gente deixar o macarrão bem lisinho. Então, aqui eu vou colocar 1/3 da minha farinha com o açúcar. E vou mexer. Aqui a gente não tá fazendo a macarronagem ainda, tá? A gente só vai misturar. É importante a gente fazer em 3 partes. Já vou colocar mais uma parte. A macarronagem, ela pode ser feita direto na batedeira, tá? Mas isso vai ficar para nossa área de membros quando a gente for fazer a aula completa de macarrons. Facilita bastante e economiza braço. Aqui eu já coloquei todo o restante da minha farinha com açúcar e agora a gente vai começar a macarronagem. Então, a gente começa fazendo esse movimento devagar, a gente está misturando o nosso merengue com a nossa farinha e o nosso açúcar. A gente vem, coloca na lateral e vai jogando ela pro meio, dessa forma. Tomar muito cuidado com a macarronagem, porque se a gente passar do ponto, a gente perde a nossa receita. Não tem como a gente voltar atrás, não tem como adicionar mais ingredientes, não tem, a gente perdeu. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo e vai deixando cair, ó. Falta bem pouquinho. Na hora que cair, ele tem que sumir bem rapidinho aqui, misturar junto com o que tá no bol. Aqui eu vou fazer o teste para ver se já chegou no ponto que a gente precisa. Então, eu vou levantar a espátula, ele vai cair e rapidinho ele se mistura com a massa que tá aqui, ó. Tá vendo? Na hora que a gente colocar na manga de confeitar, ele já finaliza já, ó. Ele tá caindo contínuo e já se mistura. Agora, com o saco de confeitar e um bico perlê, a gente vai colocar a nossa massa. Aqui eu sempre faço essa voltinha para na hora que eu colocar a massa aqui num vaso. Aqui, ó, eu gosto de fazer esse movimento usando uma espátula pra gente tirar o ar que fica aqui dentro do saco de confeitar. Pra na hora que a gente for pingar, não deixar o nosso macarrão oco. Aqui eu vou utilizar uma forma e vou colocar o meu tapete de silicone em cima. E sempre a forma dessa forma, porque o calor que vai vir aqui, ela não vai vir direto, vai ficar um arzinho aqui embaixo. Então, a gente coloca dessa forma, a nossa forma e coloca nosso tapete em cima. Agora, a gente vai pingar os nossos macarrons. Então, aqui, ó, no nosso tapete, a gente vai pingar
até a primeira marcação, que é o círculo de dentro. Porque depois ele dá uma espalhada e ele vai formar o tamanho que a gente quer. Então, aqui o nosso saco de confeitar sempre dessa forma, tá? E a gente não pinga assim, a gente sempre pinga assim. Então, aqui, ó, eu começo aqui, ó, aperto um pouquinho. Ó, chegou na bolinha, faço esse movimento. Ó, aperta, para de apertar e faz esse movimento. É importante, essa hora que a gente estiver apertando o saco de confeitar, que a gente esteja bem coladinho na massa, para a gente evitar que os nossos macarrons fiquem oco. Aqui, ó, depois que a gente pingar, é importante a gente bater a forma, para a gente tirar todo o ar que ficar ali e que pode estourar depois e estragar nosso macarrão. Tá vendo aqui, ó? A gente precisa estourar essas bolinhas. Então, a gente vem com um palitinho de dente e faz assim, ó. Depois que a gente pinga e a gente bate as formas, a gente vai deixar eles descansarem. O tempo, ele varia muito do tempo que tá lá fora. Então, se tiver muito úmido, ele demora um pouco mais para secar. Hoje tá bem quente. Então, ó, pinguei, já bati. Se você encosta o dedo, ele já não suja mais o seu dedo. Então, ele já tá pronto já. Então, agora a gente vai levar ele para assar no forno. No meu forno, ele assa a 135 graus. Eu utilizo a ventoinha dele por 4 minutos. Depois, até o pezinho subir. O pezinho subiu, eu desligo e deixo o restante do tempo. E ele já fica pronto já. Então, cada forno é um forno, tem que fazer um teste. Isso. Quando a gente estiver lá na nossa área de membros, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, aqui a gente já tirou os nossos macarrons do forno e eu ainda não vou retirar eles aqui do nosso tapete de silicone, porque ele ainda tá finalizando a base dele. Se a gente tirar agora, corre um grande risco de quebrar. Então, aqui, se vocês perceberem, a gente teve quase 100% de aproveitamento da nossa receita. Isso é muito importante na hora da gente precificar. Então, a gente sempre tem que ter uma margem de erro. Então, se a nossa receita render, por exemplo, 20 bolachinhas, a gente sempre tira 2, que pode ser que dê erro. Se não der erro, não tem problema. Mas se der erro, a gente já tem essa margem de erro na hora da precificação. Aqui vocês vão notar que a gente perdeu esse macarrão, esse aqui, a gente não perdeu ele totalmente, mas ele ficou meio feinho. Eu não usaria, tá? Você vê o pezinho dele sair um pouquinho para fora. Qual pode ser o motivo da gente ter perdido esses 2 macarrons aqui, que não subiu uma parte e uma parte da tampinha dele deslizou. Na hora de colocar no forno, eu coloquei ele de forma errada. Normalmente eu coloco dessa forma lá no meu forno, porque ele fica mais para frente da porta. Dessa vez eu coloquei ele assim. Então, se vocês notarem, os macarrons que ficaram mais próximo da minha ventoinha foram os que deram errado. Então, pode ser que ela ou jogou muito calor ou muito vento nos 4 minutos que ficou ali com ela ligada, porque aqui a parte de cima deslizou, o pezinho não subiu. Então, sempre a gente leva dessa forma para o nosso forno. Então, agora a gente vai deixar ela aqui descansar um pouquinho. Não aconselho a rechear o macarrão no mesmo dia que a gente fez as bolachinhas. Eu sempre faço as bolachinhas e deixo para rechear no próximo dia. E depois eu venho mostrar para vocês ele finalizado. Aqui, quando eu falei para vocês que a gente precisa esperar ele esfriar para a gente retirar e ele formar aquela basezinha dele, vou mostrar para vocês nesse daqui o que pode acontecer. Tá vendo, ó? Ela tá quase finalizada, mas ainda não tinha terminado totalmente. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, anota, e quando a nossa área de membros estiver disponibilizada, eu venho contar para vocês, e vocês podem entrar lá na nossa área de membros. Vai ser um valor bem simbólico, só para ajudar a gente a comprar material e a continuar a fazer os vídeos. E lá eu vou fazer uma aula para vocês de macarrons, contando tudo sobre eles e dando muitas dicas para vocês, mostrando para vocês o que
eu fiz de errado no começo, o quanto de receita de macarrons eu perdi por conta dessas dicas que eu não tinha. Eles já esfriaram, agora eu vou mostrar para vocês como eles saem com facilidade do tapete e vou mostrar como que a gente faz para depois, na hora que a gente for rechear. Então aqui, ó, a importância de deixar ele ali esfriando, ele formar essa base e a gente conseguir montar os parzinhos. Então a gente tem que pegar sempre eles, um combinando com o outro para ficar bem bonitinho, tá? Eu não vou rechear eles aqui agora. Isso vai ser um vídeo que eu vou fazer depois, eu mostro para vocês como que faz. Mas o recheio é a seu gosto. Você pode fazer uma ganache, você pode fazer um brigadeiro, pode fazer o recheio que você quiser. Então, por exemplo, se você for colocar à venda, eu vou fazer um recheio de pistache, faz as bolachinhas verde. Vou fazer um recheio de abacaxi, faz elas amarelinha. Tentar fazer sempre na cor, para você também na hora de vender, você não confundir os recheios. E fica muito legal também. Então, ó, já tá finalizado. Ficou bem bonitinho, quase 100% de aprovação. Hoje, esse vídeo teve uma participação muito especial de uma pessoa que eu gosto muito e eu queria apresentar aqui para vocês. Vem aqui, Andrei. Oi, gente. Esse aqui é o Andrei, ele foi meu professor de confeitaria e ele se tornou um grande amigo. E hoje ele tá trabalhando com criação de conteúdo, ele tá me ajudando muito aqui no canal. Ele me ajuda, ele me incentiva quando eu tô desanimada. E, ó, hoje essa aula de macarrão, se eu falei alguma besteira, ó, ele tá aqui, ó. Tô de olho. Ele me ensinou a fazer macarrão, hein? Mas na prática, eu aprendi muita coisa que eu tô mostrando aqui pra vocês. É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal da Tati, porque o que ela faz, gente, só eu sei aqui o quanto ela se esforça pra entregar bom conteúdo pra vocês. E, ó, não cobra nada. Tudo aí de graça para vocês. A única coisa que ela espera, e eu também acompanho sempre lá quando tá crescendo o canal, é se vocês estão se inscrevendo no canal e estão curtindo os vídeos. Então não deixe de fazer isso aí agora para não esquecer. Isso mesmo. E ó, também se inscreve lá no canal dele. Ele mora lá em Portugal, veio passar uns dias de férias aqui no Brasil e ele tem um conteúdo muito bacana lá também. Eu vou deixar aqui para vocês o canal dele, já se inscrevam lá também. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos!